Então, se não tem pergunta, vamos começar a conversar, né? Então, chegou pergunta, vamos ouvir a pergunta, né? Boa noite a todos. Temos aqui uma primeira pergunta do Pacal. A mente humana, hoje, pode ter momentos de neutralidade? Aquele estado de dane-se ou tanto faz e tanto fez? Pode. Tem gente que tem. Então pode. Se ninguém tivesse, não poderia. Deixa eu dizer uma coisa. Rapidinho. Tudo que é 100% é a verdade real. Tudo que é 99,9% pode ser ou pode não ser. Então, se uma pessoa no planeta inteiro consegue viver esse estado de neutralidade, de dane-se, isso é possível. Agora, se nenhuma vivesse, isso não era possível. Yuri, a mudança de DNA que você fala é uma mudança na consciência para ficarmos mais felizes? Quem fala em mudança de DNA não sou eu. Quem fala em mudança de DNA é a medicina. Ela está contatando as mudanças do DNA de alguns que estão nascendo novos, com novos pares de cromossomo. Então não sou eu que falo. A pergunta teria que ser para eles. Agora, o que a ciência fala não tem nada a ver com consciência. É DNA físico. Então, se não tem outra pergunta, vamos começar. Da mesma forma da semana que passou, se vocês puderem concentrar em ouvir, seria muito bom. Porque as coisas são bem sutis. Eu disse na semana passada que a causa da infelicidade são os pensamentos formados por verdades ou conceitos que são condicionadores. E disse também que essas verdades e conceitos apenas se apresentam através do ego, mas elas residem, elas existem na memória. Memória é algo que vocês não conhecem, vocês que eu falo humano. A humanidade pouco conhece da memória. Há algum ramo da ciência ainda acha que ela é uma coisa física, ela está no cérebro. A psicologia sabe que ela está na mente. Agora, pouco se conhece sobre isso. Então eu vou começar a falar sobre memória, para nós tentar conhecer o básico um pouco mais. Lá está escrito. Para vocês conhecerem pelo menos o básico. Quando se fala em memória, vocês pensam apenas em lembranças. Lembrar. Lembrar-se de alguma coisa que aconteceu. Mas a memória não é formada só por lembranças. Existe sim a memória da lembrança, a memória lembrança, que é aquela memória que narra fatos passados, acontecidos ou não, porque tem muita gente que tem na memória fatos passados que não aconteceram. Tem a segunda memória, que é a memória perceptiva, que é as formas das coisas. Por exemplo,
a sua mão, a forma de uma mão, está guardado na sua memória. Quando você vê a forma de uma mão, você a reconhece. É a memória perceptiva. E o terceiro, que é a parte mais importante, é a memória qualitativa. Ou seja, é um arquivo das qualidades que você tem sobre alguma coisa. Vou dar um exemplo. Quando você supa uma balança, as 3 memórias estão ativas. Você pode se lembrar de outro momento no qual você comeu balança. Você sabe que aquilo é uma balança porque a forma lhe é conhecida. E você sabe se gosta ou se não gosta. Se ela está doce ou se ela está azeda. Se ela está no ponto ou se ela está verde. Enfim, você tem, neste mesmo momento, alguns conceitos ou qualidades ou valores que são aplicados através do raciocínio à percepção. Então a percepção entrou pelos órgãos dos sentidos, foi a mente capitulou na memória as informações. Estado de espírito equânime, devemos escondê-lo, pois podemos ser roubados e devemos vender os bens materiais e ir buscá-lo. Pode explicar? Eu não conheço essa parábola que diz que você deve esconder dos outros. Não, não é isso. Não é isso que o Cristo fala. Ele fala que quando você assar uma pérola, você deve largar tudo e pegar aquela pérola. Ele fala que quando você assar um tesouro, deve abandonar tudo, vender tudo que tem e viver do seu tesouro. Acho que é isso. E esconder o tijolo, que isso não é muito de esconder as coisas não, viu? Você não vai conseguir, filho. J.R. Galego. Trazemos memória, valores de outras encarnações? Boa pergunta. Podemos trazer, não trazemos. Mas, aí já falando pelo lado espiritual, quando Tosher não é memória de outra encarnação, são valores que foram vividos em outras encarnações e que também estão presentes agora. Memória de outra encarnação seria você estar vivendo o que se passou ou o que você tinha de valor em outra encarnação. Mas a outra encarnação acabou. Então quando você vem para esta encarnação, alguns valores podem ser repetidos. Mas aí ele não é mais da encarnação anterior, ele é desta. Então não vale como encarnação anterior. Ele é, vamos dizer assim, apenas coincidiu de ter o mesmo valor. Olha aqui, acho que se você levantar mais isso aqui, dá para passar pela frente. Solta. Levanta o fio. Mexe lá. Não. Aqui, agora pende aqui embaixo, ó. Ou não, aqui. Aqui, assim. Aí dá pra passar pela frente. Anderson, o espírito poderia melhorar a memória do ego? Jamais.
O espírito não tem ação sobre as partes do ego. E o livro do espírito se fala que a prova é imposta por Deus. Então, se o ego é a prova, ele é imposto por Deus. O espírito não comanda o ego. Caio Duran. Como podemos fazer para conseguirmos acessar de forma mais produtiva esses 3 setores da memória? Moço, você me conhece e você já está com nós há algum tempo. Eu vou lhe responder, repórter de Joaquim. Ouvindo o Joaquim. É sobre isso que nós vamos falar. J.R. Galego. Dizem que no nosso DNA carregamos memórias que nossa mente não tem acesso, mas com a evolução vamos capturando essa memória. Algo de verdade nisso? Não, DNA é programação. Programação, que está programado para a vida. O DNA é o livro da vida. Não tem, na parte física, né? Não tem nada a ver com memória. A busca interior pergunta: e o que significa quando uma criança já sabe tocar piano sem nunca ter tido aula? Pré-programação. Nós não vamos entrar neste detalhe, mas esses valores ou essa memória qualitativa, que também é a memória do conhecimento, essa memória já pode vir pré-programada. Pacal. Memória é do ego ou do espírito? Ou existem as duas? Existem as duas. A que nós estamos tratando é do ego. O espírito você não sabe nem o que é espírito. Como saber qual é a memória dele? Então nós estamos tratando de memória do ego, do personagem humano, do ser humano. Ainda continuando a pergunta do Pacal. Vencendo o ego, o espírito vence a memória de sua consciência atual ou ela segue junto para outras vidas? Não, vamos conversar sobre ser humano, não sobre o que o espírito vai fazer. Eu posso até responder relação ego e espírito, mas o que o espírito vai fazer, outras vidas de espírito, não, eu estou conversando sobre ser humano. A sua vida humana acaba com a morte física. É sobre a vida humana que eu estou falando. Já disse que depois nós vamos voltar a falar sobre essas coisas, abrir para perguntas geral, aí você, por favor, faça de novo. Guto, mente igual memória mais pensamento? Memória fornece dados e o pensamento cria a informação, é isso? Não, mente é você. Você, José, João, Joaquim, Maria, você é amamento. Você não é o corpo. A mente tem um processo chamado raciocínio. Este processo raciocínio, se a mente cria, através, usando as coisas que estão na memória, que está na mente, é através do pensamento, que está na mente. Ou seja, está em você. F. Balvin. Os sonhos são formados pela nossa mente e ou pela memória? Os sonhos são formados pela mente com valores que estão na memória. Sonho é um pensamento. Todo pensamento é formado pela mente através dos elementos que estão nas 3 memórias. Então, se não tem a pergunta, vamos continuando. Então, ficou bem claro que existe uma mente, essa mente, utilizando-se dos valores que estão nas 3 memórias, monta um pensamento. E este pensamento
vila a realidade que você vive. Deixa eu falar uma coisa. Você acredita que a realidade que você vive é formada pelas suas percepções. Mas se você não tivesse uma mente, essas percepções não valeriam de nada. De que adiantaria você olhar, ter uma percepção de alguma coisa, se você não soubesse o que é essa coisa, não tivesse valores para ela? Não existiria. Sabe, seria a mesma coisa de que você não ser nada. Então veja, a percepção é apenas um alimentador da realidade, e não a realidade que você vive em si. Ela apenas força a começar o processo raciocínio, ou seja, a criação de ideias ou pensamentos pela mente, usando ao que está na memória. Tanto assim que um cego que não vê pode até lhe dizer mais ou menos como é a forma das coisas. Porque ele tem uma memória perceptiva. E a memória perceptiva está em ação. Mesmo que esses elementos que estão na memória perceptiva não tenham passado pelos olhos. Então, com isso, nós reforça aquela fase. Você é quem pensa que é. E você vive o que pensa que está vivendo. Porque não é o seu olho que lhe diz o que você está vivendo. Piaeste demola vilã. Não é o seu olho que lhe diz o que você está vivendo. Mas quem vai lhe dizer o que você está vivendo é a mente, através do raciocínio. E se isso é verdade, e eu estou acabando de provar que é, conhecer esses valores que estão na mente é de suprema importância. Vocês não dão valor a eles, mas são eles que determinam a sua vida. São eles que constroem a sua vida. O seu dia a dia, não importa o que você faça, é totalmente construído pelos valores que estão na sua mente. É este valor que vai determinar se você vai ser feliz ou infeliz naquele dia. Se você vai passar um dia bom ou um dia ruim. Se você vai conseguir o que quer, se não vai. São estes valores que são ativados pela mente, que vão determinar o seu dia de vida. Então nós já começamos a ver a importância dessa conversa. Sabe, entender a mente, conhecer a mente, entender a memória, conhecer a memória, é algo importantíssimo para você. Porque se você não conhece a sua memória, você vive ao sabor dela. Você vive o que ela determina para você viver.
Nós temos um trabalho que é o trabalho do Buda, que se chama Senhor da Mento. Ninguém é senhor da mento, enquanto não for senhor da memória. Agora, como se reconhece o que você tem na mente? Essa é uma boa pergunta, e uma pergunta que nós se faz a partir do momento que como se fala, que se toma consciência da importância desses valores. Para se conhecer o valor que você tem na mente, é preciso meditar. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não estou falando da meditação que vocês conhecem. Eu não estou falando de deitar num canto e ficar... Oh! Eu não estou falando de dormir, que é o que vocês fazem. Para apagar a mente, vocês dormem. Meditar não é isso. Vocês mesmo, quando estão com um problema, dizem que vão meditar sobre o assunto. E o que é então meditar? Pensar o pensamento. Pensar sobre alguma coisa. Meditar não é apagar a mente. Meditar é pensar. Te pergunta? Guto, então, Joaquim, a memória fornece os dados, que são os valores, e o pensamento cria a informação, que é a realidade ilusória. Para que passemos a enxergá-la, depende da ativação da mente. É isso? Depende do que a mente for encontrar lá na memória. A mente não escolhe. Como o João mostrou o termo perfeito, rótulo. A mente tem rótulos à disposição e ela usa aquele rótulo. Ela não escolhe nada. É tanto assim que se você aprende um nome errado de alguma coisa, toda vez que você se referir àquela coisa, você vai falar aquele nome errado. Por quê? Porque criou o rótulo e o rótulo está lá à disposição da mente. A busca interior. E esta meditação que nos ensina a livrar a mente dos pensamentos para se conectar com o mundo superior? Ela não existe. Você nunca consegue. Por quê? Porque a própria conexão precisa ser percebida. E para ser percebida houve um pensamento. Porque cuidado que há pensamentos ouvidos e não ouvidos. Nós vamos falar disso. J.R. Galego. Como se forma a memória perceptiva no cego, surdo, mudo, deficiente físico de nascença? Este está morto, né? Este nem nasceu, né? Ó, se você está perguntando tudo de uma vez, esse nem nasceu. Agora, se ele tem só uma ou duas ou três coisas, ele sempre tem alguma percepção, porque são 5 percepções, né? Você esqueceu do paladar e do odor. É porque muita gente falando. Filhos, deixa eu falar uma coisa que a filha tá falando aqui para eu, que essa coisinha das palavras tá rodando rápido. Se vocês ficarem conversando entre vocês por lixo aí, ela não acha a pergunta de que vocês mesmo fazem. Então, se puder, deixa isso aí para as perguntas. Porque a nossa sala de o bom Deus que está sendo muito. E aí muita gente botando perguntas, se ficar conversando, a filha não acha. Mas é que na verdade eles estão falando entre eles para ajudar as pessoas que não estão conseguindo se conectar. Ah, tá certo. Ela tá falando que é para ajudar as pessoas que não estão conseguindo. Então tá certo.
Anderson, entendi a sua resposta, mas quem deve te ouvir? Meu ego ou meu espírito? Ou uma junção dos dois? Você! Você! Se você se considera espírito, você espírito ouça. Se você se considera ego, você é ego me ouça. Porque é você que está aqui. Agora, se você é espírito ou se você é ego, depende do que a sua mente diz que você é. Então veja, não sou eu que tenho que lhe dizer quem vai ouvir, porque quem determina quem vai ouvir é achuamento, através do valor que você dá a você mesmo, que está guardado na memória. Simplício. Cada país tem suas provas karmáticas peculiares para serem vencidas, não é? Então, quais as características das provas que têm de passar os espíritos que encarnam no Brasil? Eu não estou falando de espírito, estou falando de ser humano. Ser humano não tem prova, ser humano tem vida. Então vamos falar de vida, não de prova. Não, a filha está dizendo que o ser humano tem prova. Não, o ser humano é a prova do espírito. Ô Maria, quando me concentro nos pensamentos, observo que tenho dois pensamentos. Um sempre fica em pano de fundo e o outro soa mais alto. Que é isso? Por que vêm dois pensamentos ao mesmo tempo? É normal? Lhe dizer é normal, não. Agora, lhe dizer que você consegue ouvi-los os dois, porque você está prestando atenção ao pensamento. Se você não tivesse, você não veria. Agora, repare que um sempre se sobrepõe ao outro. Comece por esse, para depois você trabalhar o outro. Olha, quando eu disse que não é normal, não estou dizendo que você é maluca ou que você está, vamos dizer assim, está perdida. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso existe, mas a maioria das pessoas não consegue perceber isso. Porque nem sabe o que estão pensando, só estão andando. Anderson, os grandes mestres da ciência sempre tiveram uma boa memória. Como explicar isso? Talvez porque com o acúmulo de coisas que eles tinham na memória, já a memória funcionava melhor. Aliás, hoje em dia vocês dizem que é psíquio. Está sempre trabalhando a mente, a memória, para que ela não pare, né? Um pensamento silencioso se fez. E a partir deste pensamento silencioso, o outro audível foi feito. Então, a partir da percepção da pessoa entrando na sala, o pensamento silencioso foi comparar aquela imagem da pessoa, memória perceptiva, ao rótulo vinculado com aquela pessoa. Ou seja, a pessoa que entrou foi reconhecida como fulano de tal e anexado a essa percepção havia o rótulo: essa pessoa me faz mal, essa pessoa não presta, essa pessoa não é boa. Ainda esse pensamento silencioso foi, como se pode dizer, foi alimentado por lembranças de momentos onde aquela pessoa foi percebida e que foi arquivada essa lembrança com a memória de ele me fez mal neste momento. Então esses três fatores, o reconhecimento da pessoa através da forma e do rótulo, e a lembrança que está na memória do que eles ali fez etiapa, ou seja, aonde outros pensamentos determinaram que aquilo aconteceu,
que halam um pensamento mudo, um pensamento não audível. E a partir deste pensamento não audível, vem o pensamento audível. Eu preciso me afastar dela. Então a meditação leva sempre em conta isso, que para cada pensamento audível, existem pensamentos não audíveis que influenciam este pensamento. Então, no processo de meditação, ou seja, no processo de repensar ou de pensar o pensamento, a primeira providência é descobrir estes valores que estão no pensamento não audível, para expô-los. Sem você expor a você mesmo os valores que estão no pensamento não audível, você não consegue alterar a sua realidade, ou seja, não consegue fugir do condicional, ou seja, não consegue ser feliz. O processo de meditação é um processo de ouvir o pensamento e pensá-lo. Ou seja, é um processo onde você vai buscar o pensamento não audível que deu margem ao pensamento audível. Nós vai com muita calma, China. Deixa eu pôr uma café para eu. Hã? Como assim, filho? Não, aí tá, mas na outra não. Olha a outra. Não, essa é a primeira, né? Olha lá. Viu? Mas aí pra ler tem que chegar lá naquela. Então vocês estão me ouvindo agora, né? Então tá certo. Então é isso. Existem dois pensamentos e meditação é você descobrir o pensamento silencioso que criou ou serviu de base para aquele pensamento audível. Se tiver pergunta. MMGF diz que perdeu a resposta sobre o tesouro guardado. Será que você poderia repetir? Eu já disse que esse negócio de esconder tijolo não é muito conquisto, não. Aliás, a parábola dos 3 empregados, ele fala exatamente isso. Aquele que colocou o tesouro para rodar é aquele que é considerado o melhor empregado. Quem guardou é o pior. A busca interior. Por favor, qual seria um exemplo de rótulo não condicional que nos faz feliz? Quem é um ladrão? É um ladrão. Agora, o que é ser um ladrão? Não sei. O rótulo condicional é o ladrão, ruim ou bom, o ladrão que pode lhe roubar ou não, o ladrão que pode lhe fazer sofrer.
O ladrão para o rótulo não condicional, é não sei. Nós vai chegar lá. Todo rótulo não condicional é não sei. Ô Maria, desculpe insistir. Possivelmente a resposta é a mesma. Eu observo que o pensamento que soa mais alto interfere com a respiração. E o pensamento que está em pano de fundo não interfere com a respiração. Passa fluindo suave. Os dois são falsos? Os dois são falsos. Nós já vai falar disso. Bruno, o pensamento não audível é totalmente inconsciente? Não, ele não é totalmente inconsciente, ele é não audível. Se ele fosse totalmente inconsciente, você não poderia cegar a ele. O que eu lhe digo é que hoje você não consegue ouvi-lo de jeito nenhum, apesar de que pode ouvi-lo. Então, se pode ouvi-lo, e se eu falei ouvir como sinônimo de consciência, você pode se tornar consciente dele. Caio de Juran, esses pensamentos não audíveis podem ser percebidos pelas sensações que eles nos causam? Não, este pensamento não audível só vai ser ouvido se você meditar sobre o pensamento audível. Dalba, o pensamento não audível são as emoções? Não, o pensamento não audível é um pensamento, não uma emoção. Anderson, não existe nenhum pensamento repentino real? Mesmo pensar algo bom sobre alguém? Quando é que você pensa algo bom sobre alguém? Quando na sua memória existe o rótulo de bom para aquele. Isso é ilusão, aquele não é bom. Quantas pessoas você já classificou de bom que no dia seguinte apontou uma cocheira? F. Balvin. No caso do exemplo, eu posso meditar que minha mente diz que a pessoa pode me fazer mal. Mas isso é bobagem. A pessoa me fará mal se eu der o valor que o que ela está fazendo é mal. É isso? Não, não importa se ela vai lhe fazer mal ou não. Se você pensar que ela pode, você já sofreu. Você saiu da felicidade incondicional. Você entrou numa condição. Ela pode me fazer mal. Então é preciso cortar a formação desses pensamentos. Ou seja, nem se preocupar se vai sofrer mal ou não. A busca interior. Seguindo o exemplo, como esta pessoa reconheceria este pensamento e o que ela deveria mudar para criar uma realidade feliz? É isso que nós vamos falar. Calma, ainda faltam coisas para nós conversar. Olha, correr, faça igual a Preto Velho, ande devagar, porque correr a gente topecha. Primeiro precisa identificar que há. Segundo, saber mais ou menos sobre ele, para depois começar a pensar e entendê-lo. F. Balvin. No caso do exemplo, eu posso meditar que minha mente diz que a pessoa pode me fazer mal. Mas isso é bobagem. A pessoa me fará mal se eu der o valor. Acho que eu estou repetindo, né, F. Balvin? Ficou um pouquinho confuso depois que caiu todo. Se eu der o valor que ela está fazendo é mal. Isso que meditei corretamente. Acho que já foi respondido, né? O Wendel pergunta, será que você, Joaquim, poderia fazer um resumo por causa do problema da conexão? Muita gente está perdendo parte das perguntas e das respostas. De qualquer maneira,
este aqui tá gravando em show e amanhã ele põe para vocês. O que precisa ficar bem claro o que eu falei agora, que a meditação leva em conta a existência de dois pensamentos, um audível e um não audível. Que a meditação sabe que o pensamento audível é embasado num pensamento não audível. E aí dei o exemplo. Uma pessoa que surge o pensamento audível lhe diz que é melhor sair dali que ela pode lhe fazer mal. Isso é embasado num pensamento não audível que reconheceu a pessoa, deu a ela o rótulo de má e lembrou-se de outros momentos onde ela pode ter lhe feito mal. Agora nós vamos falar do trabalho em si. Tem? Trabant, o que acontece quando uma pessoa é, entre aspas, traída por seus próprios pensamentos? Olha, eu acho que vocês podem falar isso melhor do que eu. Porque vocês só são traídos pelo seu pensamento. O seu pensamento sempre é eternamente traidor. Quantas vezes seu pensamento diz que alguma pessoa era boa e foi má? Quantas vezes seu pensamento só diz que uma pessoa era má e foi boa? Seu pensamento só lhe trai, porque ele é formado na condicionalidade e por rótulos anteriores. J.R. Galego, vai nos mostrar como identificar o pensamento não audível? Sim, esse é o nosso vamos ver se dá tempo de falar dele hoje, mas eu acho que dá. Joarley, para termos consciência ou para chegar... O problema dele morrer hoje ou amanhã? Aí ela disse para mim, porque aí eu vou sentir saudade dele. Ou seja, o rótulo que estava fazendo este pensamento tão bom era um rótulo egoísta, um rótulo de querer para si, enquanto ela estava trabalhando este pensamento como se fosse uma bondade. Ela não reconhecia a origem real do pensamento. E este trabalho de meditação não é para mudar o pensamento. Isso pode acontecer depois que você reconhecer a origem do pensamento, mudar este valor, você pode pensar diferente. Mas enquanto não mudar este valor, não pensa. Aqui como muda? Isso pela hora vai ficar para a semana que vem. Agora eu vou só responder as perguntas. Outra coisa, quem está com problema, amanhã este coloca o som. Aí vocês ouvem tudo. J.R. Galego, ainda não peguei como perguntar para o pensamento como ele se formulou. Assim. Vou sair daqui que aquela pessoa pode me fazer mal. Por que você está falando isso? Por que você acha que... Porque você... Fala com você, né? Por que você acha que eu vou passar mal? Vou sofrer mal? Aquela pessoa não presta. Olha aí, começou a descobrir. Joarley, existe alguma sensação diferente quando reconhecemos o pensamento não audível? Muitas vezes, como no caso dessa moça que eu falei, você fica de boca aberta. Porque quando ela disse assim, eu não quero que ele morra, eu digo, isso aí é altruísmo ou é egoísmo? Ela ficou de boca aberta. Então sim, quando você reconhece, muitas vezes você diz, eu acho isso? Não acho não. E está lá, presente na sua memória, e você nem sabe. J.R. Galego diz que entendeu pelo exemplo do fumo. Fios,
Então, como tá com problema aí, aqui também tá difícil para FIA, nós vai falando por aqui hoje. A FIA diz que tem mais uma pergunta, dá para ler. Se tiver alguma pergunta, dúvida, manda pela mensagem. Eu falo para este Kevin, não tem problema. Olha, uma vez eu disse para a FIA, nosso trabalho vai funcionar 24 horas por dia, e está funcionando. É só você escrever na mensagem, eu intuo e ele responde. Não há problema. Agora, vamos também repensar a questão do que nós vem falando, que eu acabei de dizer agora. Aqui é o lugar para nós estar ouvindo aqui e buscando soluções. Senão nós acabamos atrapalhando os outros. Anderson, ter um pensamento egoísta é algo inerente ao ser humano. Ter mais egoísmo que os outros pode ser efeito de alguma prova? O ser humano não tem prova, o ser humano é a prova. Se fosse para o espírito, nós podíamos responder isso. Mas para o ser humano, não. Para o ser humano, eu não posso falar em provas. E outra coisa, moço, ter pensamentos egoístas é inerente ao ser humano. Concordo com você. Por quê? Porque todos os valores que estão na memória do ser humano são egoístas. Agora, se você tirar eles, o que vai acontecer? Você vai deixar de ser egoísta. Só isso. Por quê? Porque aí o pensamento inaudível vai ter outros valores para que há pensamentos audíveis. Só complementando, Joaquim, quando Anderson pergunta ter mais egoísmo que os outros pode ser efeito de alguma prova, ele não diz prova humana. Acredito que ele esteja se referindo à prova do espírito. Pois é o que eu falei. Eu disse, o ser humano não tem prova. Então não tem como responder isso a ser humano. Responderia espírito. Joarley, às vezes parece que tem duas pessoas completamente diferentes conversando dentro de mim. Penso uma coisa e logo em seguida penso exatamente o oposto. Estaria tentando reconhecer esse pensamento não audível, mesmo sem saber disso? Fia, depois você leia de novo, só um minutinho, que eu quero falar. A Fia falou assim, é muito enrolado. Isso, quando você falou de pova, agora não é mais pova, antes era pova, agora não é pova. Tá certo, isso está enrolado mesmo, para quem ouviu antes, está enrolado. Mas veja, o que eu quis mostrar desde a primeira palestra é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então existe sim uma verdade que o ser humano é a prova do espírito. Mas eu não posso dizer a prova como se funciona a prova, porque ela é só a prova. Então, agora nós estamos falando de ser humano. E aí, como eu disse no primeiro dia, o mundo espiritual não lhe pertence. Porque você não sabe, não pode saber quem é Deus. Você não pode saber como é ou quem é o espírito. Você não sabe como é ou quem é o fluido cósmico universal. Então você não conhece nada do mundo espiritual. Então por isso eu disse, vamos tratar de coisas humanas. E dentro da humanidade você acha que pensa. E você acha que vive. E quando você acha que vive, acabou a prova. Ficou claro? Agora faça por favor a pergunta. Joarley, às vezes parece que tem duas pessoas completamente diferentes conversando dentro de mim. Penso uma coisa e logo em seguida penso exatamente o oposto. Estaria tentando reconhecer esse pensamento não audível, mesmo sem saber disso? Nós vamos começar na semana que vem exatamente nisso. Ninguém faz a meditação sem assumir a dupla personalidade. Você conversar com você mesmo. Meditar é isso. Você conversar com você mesmo, no campo mental. Bruno, quando conversamos com o pensamento audível, conversamos só com a gente mesmo, ou às vezes com outras pessoas, por exemplo, desencarnados? Não, conversando com você mesmo.
Você vai conversar com você, porque você é o que você pensa que é. Se você vai conversar com o pensamento, você vai conversar com você mesmo. Então, filhos, que vocês fiquem capazes do Deus, e nós de volta então na outra terça-feira, continuando a falar de memória. Pelo que eu estou vendo, vai dar uns 3 dias de memória, só falando de memória. Porque semana que vem ainda vamos falar de meditação, não esgotamos o assunto. E na outra semana nós vamos começar a falar sobre formar conceitos, formar rótulos. Como é que os rótulos são formados. Fiquem na paz do Deus, viu? Então eu disse que existe um pensamento inaudível que cria uma ideia que zela um pensamento audível. E que você precisa meditar sobre o pensamento audível. O que é essa meditação? É sempre perguntar ao pensamento audível: por que você está dizendo isso? Meditar é isso. O seu pensamento lhe diz: ah, que coisa boa. Pergunte a ele: por que você está dizendo isso? O seu pensamento lhe diz: ah, que coisa horrível! Por que você está dizendo isso? Checá-lo, porque se o pensamento não audível é a base daquilo que o pensamento audível fala, o pensamento, para se descobrir, tem que se cegar essa base. E para se cegar essa base, é preciso sempre perguntar por quê. Então eu diria, no caso do moço, que o seu pensamento disse: é bom me afastar, senão ele vai me fazer mal. E aí você perguntaria ao seu pensamento: por que você estava dizendo isso? Por que você está afirmando que eu preciso sair daqui? Por que você está afirmando que se eu ficar aqui, eu posso, aquela pessoa pode me fazer mal? Essa pergunta vai revelar os valores que estão no pensamento inaudível. Ou seja, o pensamento, com essa pergunta, a resposta vai ser: não lembra não? Ele já lhe fez mal uma vez. Não lembra não? Ele está sempre lhe fazendo mal. Não lembra não? Aquilo que aconteceu o mês passado, o ano passado? Ou seja, o pensamento inaudível vai dizer: eu digo isso porque aquela pessoa é má, porque aquela pessoa lhe fere, porque aquela pessoa lhe faz mal. Veja, o foco já começou a mudar. Ao invés de você ficar preocupado em sair, porque é isso. Se o pensamento diz: olha, eu tenho que sair daqui, senão eu vou sofrer. Você se preocupa em procurar a saída. Se está num lugar que você não pode sair, aí vem outro pensamento que começa a martelar: olha, você vai sofrer, olha, vou fazer mal a você, olha. Mas quando você pergunta ao pensamento audível:
por que ele falou aquilo, você já tem um outro foco. Agora o seu foco não é mais sair correndo. Mas o seu foco já passa a querer saber por que ele é mau. Que é a segunda etapa do... E lá? Se lá tá, então é ele. Então se lá tava eles. Então você passa para a segunda etapa da meditação, que é meditar esses valores que estão no pensamento inaudível. Ou seja, primeiro você meditou para descobrir o porquê daquele pensamento audível. Quando descobre o pensamento inaudível, você tem que meditar o porquê daqueles valores que estão no pensamento inaudível. O processo de meditação se faz em escalas. Não adianta você querer só meditar o pensamento audível, porque o que você precisa é reconhecer os valores que estão na sua mente. E esses valores só saem quando você ouve o que formou o pensamento audível. Ficou claro isso? Olha, eu estou indo bem devagar, porque senão nós vai se enrolar. Eu sei que vocês estão apechados em querer fazer, mas de calma. Calma que nós vai chegar lá. O importante é ficar bem claro. Meditar é perguntar ao pensamento audível por que ele foi assim, da onde ele tirou aquela verdade, para poder descobrir os rótulos. Porque, como eu disse na última semana, se você não retira o rótulo que está arquivado na memória, você vai pensar sempre a mesma coisa. E se hoje você vive com valores condicionais, você vai continuar vivendo com valores condicionais. Então a meditação é apenas um instrumento de reconhecimento dos valores. Ainda não é o trabalho de felicidade, é apenas o trabalho de reconhecer. Depois de reconhecer, nós vamos trabalhar para limpá-los. Temos uma pergunta aqui do Guto. Por isso que alguns dizem, a primeira impressão é a que fica. É mais ou menos isso? A impressão que criamos fica armazenada na memória? É mais ou menos isso. A busca interior. O repensar é uma forma de meditar. Já pensei coisas que no momento seguinte pensei diferente. Eu não estou falando de pensar diferente. Eu estou falando de meditar no sentido de reconhecer o pensamento, reconhecer os valores que influenciaram a formação daquele pensamento. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que é cástico nas coisas que eu conto. Tinha uma moça que se sentiu muito ofendida, ou seja, o pensamento disse para ela que ela deveria ficar ofendida, quando eu disse que todo ser humano é egoísta por natureza.
ela ficou ofendidíssima. E disse, não, eu sou boa. Eu sou muito boa. Eu gosto dos outros. Aí eu disse, não sou egoísta. Aí eu disse, dá um exemplo de não egoísmo que eu sei vivo. E aí ela disse assim, por exemplo, eu insisto com aquele moço ali para que ele pare de fumar. Olha como eu sou boa. Aí eu fiz o trabalho do porquê em voz alta, né? Aí disse para ela assim, por que você quer que ele pare de fumar? Ela disse para mim, porque ele vai morrer. Eu disse, mas qual o problema dele morrer? Ele vai morrer um dia. Qual o problema dele morrer hoje ou amanhã? Aí ela disse para mim, porque aí eu vou sentir saudade dele. Ou seja, o rótulo que estava fazendo este pensamento tão bom era um rótulo egoísta. Um rótulo de querer para si. Enquanto ela estava trabalhando este pensamento como se fosse uma bondade. Ela não reconhecia a origem real do pensamento. E este trabalho de meditação não é para mudar o pensamento. Isso pode acontecer depois que você reconhecer a origem do pensamento, mudar este valor, você pode pensar diferente. Mas enquanto não mudar este valor, não pensa. Aqui como muda? Isso pela hora vai ficar para a semana que vem. Agora eu vou só responder as perguntas. Outra coisa, quem está com problema, amanhã este coloca o som. Aí vocês ouvem tudo. J.R. Galego. Ainda não peguei como perguntar para o pensamento como ele se formulou. Assim. Vou sair daqui que aquela pessoa pode me fazer mal. Por que você está falando isso? Por que você acha que... Porque você... Fala com você, né? Por que você acha que eu vou passar mal? Vou sofrer mal? Aquela pessoa não presta. Olha aí, começou a descobrir. Joarley. Existe alguma sensação diferente quando reconhecemos o pensamento não audível? Muitas vezes, como no caso dessa moça que eu falei, você fica de boca aberta. Porque quando ela diz assim, eu não quero que ele morra, eu digo, isso aí é altruísmo ou é egoísmo? Ela ficou de boca aberta. Então, sim, quando você reconhece, muitas vezes você diz, eu acho isso? Não acho não. E está lá, presente na sua memória. E você nem sabe. J.R. Galego diz que entendeu pelo exemplo do fumo. Fios, qual o problema dele morrer hoje ou amanhã? Aí ela disse para mim, porque aí eu vou sentir saudade dele. Ou seja, o rótulo que estava fazendo este pensamento tão bom era um rótulo egoísta. Um rótulo de querer para si. Enquanto ela estava trabalhando este pensamento como se fosse uma bondade. Ela não reconhecia a origem real do pensamento. E este trabalho de meditação não é para mudar o pensamento. Isso pode acontecer depois que você reconhecer a origem do pensamento, mudar este valor, você pode pensar diferente. Mas enquanto não mudar este valor, não pensa. Aqui como muda? Isso pela hora vai ficar para a semana que vem. Agora eu vou só responder as perguntas. Outra coisa, quem está com problema, amanhã este coloca o som. Aí vocês ouvem tudo. J.R. Galego. Ainda não peguei
Como perguntar para o pensamento como ele se formulou? Assim, vou sair daqui que aquela pessoa pode me fazer mal. Por que você está falando isso? Por que você acha que... Porque você... Fala com você, né? Por que você acha que eu vou passar mal? Vou sofrer mal? Aquela pessoa não presta. Olha aí, começou a descobrir. Joarley, existe alguma sensação diferente quando reconhecemos o pensamento não audível? Muitas vezes, como no caso dessa moça que eu falei, você fica de boca aberta. Porque quando ela diz assim, eu não quero que ele morra, eu digo, isso aí é altruísmo ou é egoísmo? Ela ficou de boca aberta. Então, sim, quando você reconhece, muitas vezes você diz, eu acho isso? Não acho não. E está lá, presente na sua memória. E você nem sabe. J.R. Galego diz que entendeu pelo exemplo do fumo. Fios, então como está com o problema aí, aqui também tá difícil para FIA, nós vai falando por aqui hoje. A FIA diz que tem mais uma pergunta, dá para ler. Se tiver alguma pergunta, dúvida, manda pela mensagem. Eu falo para este Kevin, não tem problema. Olha, uma vez eu disse para a FIA, nosso trabalho vai funcionar 24 horas por dia, e está funcionando. É só você escrever na mensagem, eu intuo e ele responde. Não há problema. Agora, vamos também repensar a questão do que nós vem falando, que eu acabei de dizer agora. Aqui é o lugar para nós estar ouvindo aqui e buscando soluções. Senão nós acabamos atrapalhando os outros. Anderson, ter um pensamento egoísta é algo inerente ao ser humano. Ter mais egoísmo que os outros pode ser efeito de alguma prova? O ser humano não tem prova, o ser humano é a prova. Se fosse para o espírito, nós podíamos responder isso. Mas para o ser humano, não. Para o ser humano, eu não posso falar em provas. E outra coisa, moço, ter pensamentos egoístas é inerente ao ser humano. Concordo com você. Por quê? Porque todos os valores que estão na memória do ser humano são egoístas. Agora, se você tirar eles, o que vai acontecer? Você vai deixar de ser egoísta. Só isso. Por quê? Porque aí o pensamento inaudível vai ter outros valores para que há pensamentos audíveis. Só complementando, Joaquim, quando Anderson pergunta ter mais egoísmo que os outros pode ser efeito de alguma prova, ele não diz prova humana. Acredito que ele esteja se referindo à prova do espírito. Pois é o que eu falei. Eu disse, o ser humano não tem prova. Então não tem como responder isso a ser humano. Responderia espírito. Joarley, às vezes parece que tem duas pessoas completamente diferentes conversando dentro de mim. Penso uma coisa e logo em seguida penso exatamente o oposto. Estaria tentando reconhecer esse pensamento não audível, mesmo sem saber disso? Fia, depois você leia de novo, só um minutinho, que eu quero falar. A Fia falou assim, é muito enrolado. Isso, quando você falou de pova, agora não é mais pova, antes era pova, agora não é pova. Tá certo, isso está enrolado mesmo, para quem ouviu antes, está enrolado. Mas veja, o que eu quis mostrar desde a primeira palestra é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então existe sim uma verdade que o ser humano é a prova do espírito. Mas eu não posso dizer a prova como se funciona a prova, porque ela é só a prova. Então agora nós estamos falando de ser humano. E aí, como eu disse no primeiro dia, o mundo espiritual não lhe pertence.
porque você não sabe, não pode saber quem é Deus. Você não pode saber quem é, como é ou quem é o espírito. Você não sabe como é ou quem é o fluido cósmico universal. Então você não conhece nada do mundo espiritual. Então por isso eu disse, vamos tratar de coisas humanas. E dentro da humanidade você acha que pensa. E você acha que vive. E quando você acha que vive, acabou a prova. Ficou claro? Agora faça por favor a pergunta. Joarley, às vezes parece que tem duas pessoas completamente diferentes conversando dentro de mim. Penso uma coisa e logo em seguida penso exatamente o oposto. Estaria tentando reconhecer esse pensamento não audível, mesmo sem saber disso? Nós vamos começar na semana que vem exatamente nisso. Ninguém faz a meditação sem assumir a dupla personalidade. Você conversar com você mesmo. Meditar é isso. Você conversar com você mesmo, no campo mental. Bruno, quando conversamos com o pensamento audível, conversamos só com a gente mesmo, ou às vezes com outras pessoas, por exemplo, desencarnados? Não, conversando com você mesmo. Você vai conversar com você, porque você é o que você pensa que é. Se você vai conversar com o pensamento, você vai conversar com você mesmo. Então, filhos, que vocês fiquem com a paz do Deus. E nós de volta, então, na outra terça-feira, continuando a falar de memória. Pelo que eu estou vendo, vai dar uns 3 dias de memória, só falando de memória. Porque semana que vem ainda vamos falar de meditação, não esgotamos o assunto. E na outra semana, nós vamos começar a falar sobre formar conceitos, formar rótulos. Como é que os rótulos são formados? Fiquem na paz do Deus, viu?